Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Hoje eu quero trazer para vocês mais uma incrível experiência. E essa experiência é da Bia. E é uma experiência fora do corpo. Essa experiência foi algo transformador para a vida dela, onde ela foi levada para outra dimensão. Pessoal, muitas pessoas vêm aqui nos comentários e dizem bem assim: esse canal só está trazendo EQMs e experiências fora do corpo de cristãos. Gente, preste bem atenção. Boa parte dos brasileiros, muitos são cristãos. Os que não são católicos são evangélicos. Os que não são evangélicos são espíritas. Então preste bem atenção. Quando você tem uma experiência de quase morte, você não teve uma morte concreta. Você teve simplesmente um vislumbre do que vai acontecer do outro lado. Preste bem atenção, você ainda está ligado ao corpo físico. Por isso, muitas dessas pessoas, elas veem aquilo que elas acreditam. Se elas acreditam em Jesus Cristo, elas vão ver Jesus. Se elas acreditam em Buda, elas vão ver Buda. Preste atenção, as experiências de quase morte, elas não são a morte concreta. Entendeu? Então, por isso, muitas pessoas ainda têm aquele apego à religião. Aquilo que ela acredita é o que ela vai assistir, ver do outro lado. Então, eu quero deixar bem claro para todos vocês. Nós não fazemos aqui apologia a religião alguma. Esse canal, ele é completamente desvinculado a qualquer religião. Mas se nós estamos trazendo relatos aqui, e são relatos que estão ligados a isso, então eu estou deixando para vocês aqui bem claro. As experiências de quase morte não têm vínculo com religião alguma. Mas as pessoas que têm essas experiências, elas não morreram. Elas ainda estavam ligadas aos seus corpos físicos. Entendem? Então por isso elas têm a visão do que aquilo que elas acreditam. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo vídeo. Fique comigo até o final. Que Deus abençoe a todos. Vamos para a experiência da Bia. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e me apresentar. Meu nome é Bianca e eu venho tido várias experiências no mundo espiritual e eu decidi relatar através de áudios e vídeos, deixar registrado essas experiências que Deus tem me dado. A primeira experiência que eu tive na minha vida foi aos 13 anos de idade. Eu tive uma EQM, uma experiência de quase morte, onde eu tive os meus sinais vitais todos parados. Eu tive uma parada cardíaca, uma parada respiratória, onde foi detectado óbito pelos médicos. E eu tive essa experiência. E eu gostaria de relatar, para registrar aqui, principalmente para aqueles que são ateus, que acham que não existe nada além deste mundo e que tudo se acaba com a morte, que o mundo espiritual não existe. Não fique acreditando nisso. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi. E vou estar relatando para vocês algumas dessas experiências. A primeira vai ser nesse áudio. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu era uma moça, uma menina normal, uma adolescente normal. Fazia ginástica olímpica, ia para a escola, tinha vários sonhos. E adoeci. De repente eu fiquei doente. Eu fiquei com sinais de desidratação forte. E como eu já tinha tido um quadro de anemia profunda, inclusive tendo que tomar vários litros de sangue, o doutor resolveu me internar. E eu fiquei internada no Hospital Bom Jesus, aqui em Ponta Grossa. Os médicos que cuidaram de mim eram o doutor Munhoz e o doutor Barreto, na época. Eu lembro o nome deles, porque eles foram médicos que me acompanharam desde criança, desde a infância. E eu fiquei internada ali no Hospital Bom Jesus. E a minha mãe ia ficar comigo no quarto ali, no apartamento. Só que eu sou alérgica
a penicilina, a benzetacil. Eu já tinha tido problemas com um teste de benzetacil que fizeram em mim no braço. Eu quase morri. E eu não posso tomar penicilina e nem benzetacil. E a minha mãe me deixou ali no quarto do hospital, já instalada. Como a gente morava perto do hospital, ela falou para mim que ia em casa para pegar as coisas de uso pessoal dela e minha, pijama, essas coisas, e voltaria para passar a noite comigo, para ficar de acompanhante minha ali no hospital. Daí, se eu estava bem, eu falei que estava tudo bem, e ela foi até em casa e eu fiquei ali, internada já no quarto do hospital. E depois que a minha mãe saiu, uma enfermeira entrou com aquela bandejinha com as medicações para fazer as medicações para mim. Eu lembro que eu estava com muito vômito, eu estava passando muito mal e ela veio para fazer as medicações. E ela fez uma injeção em mim. Só que a mãe tinha esquecido de falar para o médico na hora ali, não se esquecer que eu era alérgica à penicilina. E a minha mãe esqueceu, não falou, ele não anotou no prontuário e receitou uma injeção de penicilina para mim. E essa enfermeira fez essa injeção. Então ela fez a injeção, ela aplicou a injeção em mim e saiu do quarto. Eu não fazia ideia de que era a penicilina que ela tinha me aplicado. Mas eu tomei os medicamentos e ela saiu do quarto. Eu estava sozinha no quarto, esperando a minha mãe regressar. E, de repente, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter dificuldade para respirar. Comecei a ficar tonta. E eu vi que eu estava perdendo os sentidos. E nesse momento que eu estava perdendo os sentidos, eu tentei alcançar a campainha da parede para estar apertando a campainha para a enfermeira vir, mas eu não me lembro se eu consegui tocar a campainha, não me lembro o que aconteceu, simplesmente eu apaguei. Nessa hora, eu apaguei. Eu me vi num corredor, num túnel. Era um túnel escuro, dos dois, como se fosse um carreirinho. No carreiro era claro, mas o que tinha dos dois lados eu não conseguia ver. Eu estava indo naquele túnel, muito rápido eu ia naquele túnel. Eu sei, os meus pés não encostavam no chão, eu simplesmente levitava, eu caminhava e ia como sem os meus pés tocarem o chão. No fim daquele túnel tinha uma luz muito brilhante, uma luz que não tem como descrever para vocês a intensidade e a beleza daquela luz, porque eu nunca vi aqui na Terra uma luz igual àquela. Ela não era branca, era meio branca azulada, era um brilho assim, era linda e me atraía e me transmitia felicidade. E eu sentia muito desejo de encontrar com aquela luz rápido, de chegar rápido até aquela luz. E eu estava indo feliz da vida em direção àquela luz. Muitos sentimentos de paz, de alegria, de amor, como se eu estivesse voltando para minha casa, para um lugar que eu tinha muita saudade, que eu queria estar rápido naquele lugar. É uma sensação maravilhosa, era a sensação que eu estava sentindo nesse momento. Eu não vi ninguém, eu não vi pessoas, ninguém ali do meu lado. Mas eu só vi aquela luz e o túnel e eu estava indo em direção à luz, levitando. De repente, eu comecei a ouvir a voz da minha mãe. A minha mãe chorava lá atrás, lá longe de mim. Lá longe, a minha mãe chorava. Eu escutava a voz da minha mãe e escutava
o pastor Nelson Braido, que nesse meio tempo a minha mãe já tinha chamado meu pai, o pastor Nelson Braido, e já estavam no quarto os 2 médicos que me atendiam, o doutor Munhoz, o doutor Barreto, e estavam as freiras, que é ali do Hospital Bom Jesus, é um hospital de freiras, e eu me lembro que tinha a irmã Andréia, tinha várias freiras, elas já estavam ali. E eu só escutava a voz. Eu estava indo até a luz e lá atrás eu escutava a voz. E dizia assim, o pastor Nelson dizia: Bianca, diga, o sangue de Jesus tem poder. Peça água, Bianca. E a mãe dizia: filha, por favor, filha, não faça isso comigo. Filha, volte, filha. E eu escutava a minha mãe, que estava chorando muito, fazendo um escândalo no hospital. E o doutor dizia assim, os doutores diziam, não adianta, ela está sem sinais vitais, ela já está em óbito. Eu só ouvia a voz deles, lá atrás, porque eu não queria nem olhar para trás. Eu queria, e eu continuava indo em direção à luz, eu queria ir para a luz, eu queria chegar na luz. Mas, de repente, quando eu estava quase chegando naquela luz, eu ouvi uma voz de alguém que estava me acompanhando. Eu não vi essa pessoa. Eu não posso dizer para vocês que era um anjo. Quem era essa pessoa? Eu não sei quem era essa pessoa. Não posso dizer para vocês quem era essa pessoa que estava ali. Mas essa pessoa falou se era Jesus. Era uma pessoa do bem, um espírito do bem. Eu sentia uma sensação boa. E essa voz falou assim para mim: filha, você vai ter que voltar, porque eu vou honrar a fé da sua mãe e a fé desse pastor, do pastor Nelson Braido. Eu vou honrar a fé dos meus filhos, a fé do pastor e a fé da sua mãe. Então, você vai ter que voltar. E eu fiquei muito triste quando ele falou isso para mim, que eu ia ter que voltar, porque eu não queria voltar. Mas eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás, automaticamente foi como se um ímã tivesse me sugado, me puxado rapidamente novamente para o meu corpo. E em questão de segundos eu estava novamente naquela cama de hospital, eu estava no meu corpo novamente. Então o médico dizia que não adiantava, que era para o pastor parar. Aí o pastor falou para mim que era para falar: o sangue de Jesus tem poder, e pedir água. Então eu abri meus olhos e falei: água, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei e abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu fiquei isso que eu vejo. A minha mãe estava ali, meu pai, os 2 médicos, as freiras ajoelhadas, os 2. Então tava muita gente em volta da minha cama. E daí eu abri os olhos e o doutor falou assim: não, mas isso não é possível. Ela já estava em óbito. Isso não pode. E as freiras falando: milagre, milagre, que tinha acontecido um milagre, né? E eu sem entender nada do que tinha acontecido ali, porque eu já não sabia o que estava acontecendo ali no hospital. Eu só estava vendo a luz, eu queria ir na luz. E aí eu voltei a mim, eu sentei na cama, os médicos não entendendo o que tinha acontecido comigo. Eu contei para eles tudo, né, do túnel, da luz. E daí que eu comecei a escutar a voz e que aquela deles, e que uma voz falou para mim: filha, você tem que voltar. Eu contei a história toda para eles. Mas os médicos, eles não acreditaram naquilo. Eles não se conformavam. Aí um deles falou: Deus existe, né? Eles me mantiveram internada ali no hospital. Eu fiquei mais uma semana no hospital. Só que quando eu voltei a mim, novamente para o meu corpo, eu voltei totalmente curada. Todos os sintomas que eu tinha quando eu fiquei internada, os sintomas pelos quais os médicos me internaram, desapareceram.
Eu não tinha mais nada. Eu voltei totalmente curada. Eu voltei sem febre, eu voltei sem diarreia, eu voltei sem vômito. Eu estava em perfeito estado de saúde. E eu queria ir embora para casa, mas eles não me deixaram ir embora para casa. Os doutores, eles falaram que iam fazer uma bateria de exames, um check-up de exames para ver o que eu tinha, porque eu tinha tido uma parada cardíaca, eu tinha entrado em óbito e depois de uns 5 minutos mais ou menos eu tinha retornado à vida, né, novamente. E eles queriam saber se eu tinha algum problema cardíaco, se eu tinha algum outro tipo de problema. E eu fiquei internada então ali durante uma semana no Hospital Bom Jesus, fazendo vários exames. Exames de todos quanto que vocês podem imaginar, eu fiz. Exames que eu nem sabia que existia na face da terra, eu fiz. Eles fizeram em mim ali. Só que eu não dava nada, eu não tinha mais nada, eu estava totalmente curada. Então o médico falou que eu ia fazer um exame, que eu precisava estar sedada durante esse exame e que eles iam me sedar. E eles iam me colocar num coma induzido. E eles me sedaram. E eu fiquei sedada, eu não sei por quanto tempo eu fiquei sedada, mas eu acho que foi durante os 2 dias eu fiquei sedada. Durante esse tempo em que foi ministrado medicamentos para me induzir o coma, para poder ser feitos os exames que eles queriam que eu estivesse dormindo para fazer esses exames, o meu espírito saiu novamente do meu corpo. Eu conseguia sair novamente do meu corpo, corpo espiritual. Saía do meu corpo, eu ia até o berçário visitar os nenéns do berçário. Eu entrava lá no berçário, brincava com os nenéns. Naquele tempo, os nenéns não ficavam com as mães nos quartos, ficavam no berçário. Os menininhos enrolados de azul e as menininhas enroladas de rosa. Eu lembro bem, eu entrava lá dentro do berçário, via as enfermeiras, eu acariciava os bebês, eu passeava pelo hospital, eu ia na capela do hospital, orava na capela do hospital, ficava ali de joelho, às vezes, sentada no banco da capela. Muito linda que eu achava aquela capela do hospital. Eu passeava pelos corredores do hospital. Era incrível, sabe? E ninguém me via. Eu passeava, depois voltava novamente para o meu corpo, retornava novamente para o meu corpo. Isso aconteceu todos os dias em que eu estive ali em coma induzido, eu saía do meu corpo e ia passear pelo hospital. Eu ia principalmente no berçário. Gostava demais de ir no berçário e acariciar aquelas crianças, aqueles bebezinhos, né? Então eu entrava ali lá dentro do berçário e ficava passando a mão no rostinho deles e das menininhas, dos menininhos, dos bebezinhos. E ia muito na capela também. Quando eu voltei, que eu acordei, daí os médicos falaram que eu não tinha nada, que aparentemente meus exames tinham dado todos normais, né? Que eu ia ganhar alta, então, que qualquer coisa que acontecesse diferente para me retornar novamente, né? Eu ganhei alta do hospital para ir para casa. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a falar dessa experiência para minha mãe. A minha mãe falou que não era para mim ficar falando dessas coisas que eu tinha visto e que tinha acontecido comigo, porque senão eles iam dizer que tinha problemas mentais e iam me internar no Hospital Franco da Rocha, que era um hospital psiquiátrico que tinha aqui em Ponta Grossa. Ela falou para mim, filha, não fique falando essas coisas que você viu e que você fez, porque a minha mãe também tinha tido algumas experiências parecidas com essa minha. A minha mãe também tinha experiências espirituais, ela via as coisas, a minha mãe tinha visões e algumas vezes ela ficou internada no hospital psiquiátrico lá. Então ela tinha medo que se eu começasse a contar que eu tinha tido essa experiência de quase morte CQM e eles quisessem me internar lá, né?
Eu falei para ela, não, mãe, mas eu não sou doida. Eu vi tudo isso mesmo, é verdade. Ela falou assim, sim, eu acredito em você, filha, mas eu não quero que você fique falando para ninguém. Então, eu só comecei a contar essa experiência para as pessoas depois que eu já era bem adulta. Aí eu comecei a contar essa experiência para as pessoas. Eu comecei a estudar o que era EQM, eu comecei a compreender o que tinha acontecido comigo. E eu comecei a contar essa experiência para as pessoas. Então, essa foi a minha experiência de quase morte, uma das experiências espirituais que eu tive, porque depois que eu tive essa experiência, essa EQM, parece que o mundo espiritual se abriu para mim. E depois desse dia, eu comecei a ter outras experiências no mundo espiritual, as quais eu vou relatar em outros áudios, em outros vídeos. Experiências algumas boas, algumas nem tão boas assim, mas quanto mais conectada com Deus eu fico, quanto mais eu oro, quanto mais eu entro em preces, mais o mundo espiritual se abre para mim. Então eu consigo ver algumas coisas do mundo espiritual. Não são todos os dias, não é a hora que eu quero, é a hora que Deus quer me mostrar, mas eu tive várias experiências e eu vou estar passando para vocês, para que talvez isso possa ajudar algumas pessoas de alguma maneira. E eu estou contando essa experiência de EQM porque eu quero que vocês tenham uma certeza: a morte não existe. A morte não é o fim. Existe a morte do corpo físico, mas o nosso corpo espiritual é eterno. Existe uma vida além dessa vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Olá, eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive, né? É uma experiência que ela não foi uma EQM, mas foi uma experiência paranormal, aonde eu saí do meu corpo e estive em 2 lugares. Um dos lugares, alguns chamam de umbral, outros chamam de inferno, outros chamam de purgatório. E o outro lugar onde eu estive, alguns chamam de Jardim do Éden, outros chamam de colônias espirituais, outros chamam de paraíso. Mas eu sei que eu estive nesses 2 lugares e eu gostaria de relatar aqui para vocês. Eu estava meditando, eu gosto de fazer meditação com o Dr. Brian Weiss. Eu estava escutando a meditação do Dr. Brian Weiss, com os meus olhos fechados, entrando em estado de relaxamento. E de repente apareceu um ser de luz, que eu aqui vou denominar como um anjo. Só que ele era brilhante, ele era iluminado, só que ele não tinha asas, eu não vi asas nele, mas ele era um ser iluminado. Ele pegou na minha mão e falou: venha, eu vou te mostrar 2 lugares hoje. E ele me pegou pela minha mão e eu fui com ele. Eu saí do meu corpo físico e eu entrei na esfera do mundo espiritual. Ele pegou, na mão dele ele tinha uma bola, como se fosse assim uma bola daquelas bolas de cristal, sabe? E ele jogou aquela bola no chão e a bola explodiu, fez puff.
Quando aquela bola explodiu, automaticamente nós estávamos num lugar de total escuridão, muita escuridão, uma escuridão quase palpável. E eu tenho fobia de escuro. Mas naquele momento com ele ali, então eu senti um pouco de medo e me apeguei nele, porque ele transmitia uma luz, ele era iluminado. Então ele clareava o ambiente onde a gente estava, em volta onde a gente estava. Ele falou para mim: não fique com medo. E aquela luz dele, ele refletiu, que aquela luz dele, ela começou a iluminar um pouco o ambiente onde a gente estava, para que eu pudesse ver. Eu ouvia muitos gemidos, de sofrimento, de dor. E então, quando ele iluminou um pouco mais com a luz dele, que provinha dele, do corpo dele. Não era um corpo físico como o nosso, um corpo espiritual, um corpo iluminado. Eu comecei a poder, eu vi assim como se fosse numa penumbra. Eu olhei e no chão algumas pessoas se arrastando. Aquelas pessoas, elas se arrastavam e estavam sujas de lama. Tinha muita lama naquelas pessoas. Naquele lugar eu não vi fogo, como todo mundo fala que vê fogo, caldeirão, essas coisas. Eu não vi. Eu creio que há diversas dimensões também no umbral, nesse lugar trevoso que eu estive. E passava um rio, mas não era um rio de águas limpas, era um rio de lama. Dentro daquela lama estavam muitas pessoas, todas enlameadas. Elas saíam se arrastando daquele rio. Algumas conseguiam sair e se arrastar naquele chão árido, lamacento, com árvores secas, não tinha verde. Tinha algumas árvores, como que eu vou dizer para vocês? Tipo capim, só que não era verde, era seco. E aquelas pessoas, elas se rastejavam ali. E algumas não conseguiam sair do rio de lama. Quando elas estavam saindo, vinha alguma outra que estava lá e puxava pelo pé e puxava elas de novo para dentro. E aquelas pessoas que conseguiam sair, elas se arrastavam. Então eu olhei para o lado e vi um paredão assim, paredão de pedra, muito alto, que a gente não conseguia ver o fim. E essas pessoas, elas começavam a subir esse paredão, tentando subir. E elas queriam escapar daquele lugar. Elas escalavam aquela parede de pedra e com sofrimento, tentando sair dali, e no maior sofrimento, todas sujas de lama. Mas de repente, quando elas estavam já numa altura mais ou menos, elas escorregavam de novo, caíam lá para baixo de novo. E elas não conseguiam escalar aquele paredão de pedra que ele tinha ali, que era muito alto. Também tinha como se fossem umas cavernas assim no meio daquela paredão. Eu ouvia gemidos, eu ouvia pedidos de socorro, eu ouvia gritos de dor, e aquilo tudo era muito aterrorizante. Ali é uma escuridão, um breu, uma escuridão total. E eu me senti muito mal ali. Eu queria poder ajudar aquelas pessoas.
Então eu falei pro anjo que estava comigo, pro espírito que estava comigo, o espírito iluminado, falei para ele: por favor, eu tô me sentindo mal, eu não quero ficar aqui, me tira daqui, me tira daqui. E então ele pegou novamente uma bola. Ele falou: não tenha medo, eu estou aqui com você, nada vai te acontecer aqui. Ele pegou uma bola, como se fosse uma bola de cristal novamente, e novamente ele jogou aquela bola e automaticamente a gente, da mesma maneira como a gente foi parar naquele lugar tenebroso, quando ele jogou a segunda bola, a gente já estava num outro lugar, um outro plano, num plano iluminado, num lugar maravilhoso, num lugar totalmente oposto da onde nós estivemos antes. Uma iluminação, uma luz que eu não sei nem como definir para vocês, porque era uma claridade, mas aquela claridade parece que ela preenchia a nossa alma, minha alma, sabe? Era como se no ar daquele lugar estivesse impregnado um amor, uma sensação de bem-estar, música, melodia, mas uma música fazia parte do ambiente, fazia parte da gente, de mim ali, sabe? E era como se eu respirasse aquela música gostosa, e de repente eu comecei a olhar para o lugar e era tudo muito lindo, havia edificações brancas, de estrutura diferenciada daqui, da terra. A estrutura era outra estrutura, elas não eram algumas arredondadas em branco, e também tinha muitas pessoas num gramado, assim, num jardim, com uma grama muito verde, que do material assim que eu nunca vi aqui na Terra, não tenho como definir para vocês como era, mas era lindo, lindo. E tinha um piano branco, muito bonito, o piano branco. Naquele piano tinha uma pessoa tocando. E aqui, conforme ele tocava aquela música dele, parece que da mesma forma que a escuridão no lugar horrível era palpável, a música ali também parecia ser palpável. Era uma música suave, que acalmava, que dava vitalidade pra gente, que dava alegria, sabe? E era muito lindo, muito lindo. Eu vi várias pessoas ali nesse lugar, elas estavam rindo, conversando, estavam em grupos, era como se estivesse naquele momento tendo um encontro, uma reunião ali, sabe? Elas estavam em grupos. E ele falou para mim: pode fazer o que você quer, tem vontade de fazer. E o que eu sempre tive vontade de fazer, e que eu sempre pensei como seria bom, era voar. Eu sempre quis voar. E então, de repente, do nada, assim, eu tirei meus pés do chão e comecei a plainar. Voar. Como se eu fosse um passarinho, uma borboleta. Só que eu não tinha asas, era só o meu espírito. Ele começou a voar naquele lugar. De repente, eu enxerguei assim uma plantação de girassóis, um jardim de girassóis, lindos girassóis, maravilhoso lugar.
assim especial. Por favor, eu quero pedir uma coisa para vocês aqui agora. É verdade tudo isso que eu tô falando para vocês. É real. Existe. Eu estive lá. Vale a pena a gente ser do bem. Vale a pena a gente se esforçar para fazer o bem. Vale a pena a gente perdoar. Vale a pena a gente não se estressar com aquelas pessoas que tentam fazer a gente perder a compostura, fazer a gente perder a calma. Não perca sua calma. Não perca a sua estrutura. Continue firme, sendo uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa iluminada. Porque existe sim um lugar melhor do que este aqui. Muito melhor. Assim como Jesus Cristo nos prometeu, existe. Eu estive lá. E por várias vezes na minha IQM. E também nessa vez eu estive lá, eu estive em outras vezes que eu vou relatar, em outros relatos que eu vou gravar, minhas experiências para vocês. Eu estive lá, existe, é real. E então eu voei por cima daquele jardim de girassóis. Mas conforme eu ia voando, assim, por cima daqueles jardins de girassóis, aquelas flores de girassóis, elas parecem que tinham vida também. Elas olhavam para mim, elas sorriam para mim, elas transmitiam amor para mim. Lá é tudo muito lindo. Lá eu não pensava em dor, eu não pensava em ninguém, eu não pensava, é inexplicável, é inexplicável. Eu só sei dizer para vocês que a sensação é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. O nosso Deus, ele tem o melhor preparado para nós, para aqueles que conservam firmes o amor, a fé, a dedicação, o bem, sabe? Pelo seu semelhante, pelo próximo. Não importa as humilhações que às vezes nós temos que passar aqui nessa terra. Vale a pena. Vale a pena. Mesmo quando alguém te humilhar, abaixa a cabeça, seja humilde, porque a recompensa vale a pena, vai valer a pena, isso eu garanto para você. A minha vontade era ficar lá naquele lugar. Eu não queria mais voltar para cá. Mas, infelizmente, chegou a hora de voltar. E aquele ser iluminado, o anjo, eu chamo ele de anjo, ele me chamou e falou: vamos, já está na hora de você ir. E eu falei: quero ficar. Ele falou: você não pode ficar agora. Não agora. Você não pode ficar. Você tem que voltar. Então ele me pegou e me trouxe novamente. E novamente eu estava na minha cama, escutando Braille Ways de novo. Eu entrei dentro do meu corpo novamente. E a meditação continuou, né? Mas ela, sim, foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me proporcionado essa experiência, assim como Ele me proporcionou outras experiências que eu vou estar relatando aqui para vocês. Se vocês quiserem, comentem aí. Se vocês querem, se interessa para vocês eu saberem das outras experiências que eu tive, eu vou ter o maior prazer em estar contando para vocês. E eu gostaria de estar contando aqui essa experiência porque eu acho assim que se Deus ele me permitiu, me levou para esses lugares para me ver como que é lá, é porque Ele quer que eu passe isso além, para que as pessoas saibam. Então eu venho aqui hoje contar para vocês. Essa é uma das experiências que eu vivi e que eu jamais vou esquecer. Fiquem com Deus, fiquem na paz, muita luz. Que Deus abençoe cada um de vocês.